E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Ivan Lemos, esse é o canal Economia e Análise e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os impactos político-econômicos da demissão do ex-ministro Sérgio Moro. Mas antes de começar, eu peço a você que, se curtiu o vídeo, dê o like, se inscreva no canal e assine o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom pessoal, o ex-ministro Sérgio Moro se demitiu na última sexta-feira e isso foi um fato que elevou a temperatura política, no país, dada a alta popularidade do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, mas também pelas acusações graves que ele fez em relação ao presidente da República, de ações de interferência política na Polícia Federal. Bom, pessoal, o estopim, da demissão do Sérgio Moro foi a troca do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, na qual, no entendimento do Moro, e acho que no entendimento de todo mundo que está vendo a situação com mais clara evidência, foi uma ação de interferência política do presidente, no momento onde correm na Polícia Federal inquéritos que envolvem os filhos do presidente e seus aliados. Um desses inquéritos é aquele que averigua, que investiga a questão da rede de fake news, no qual até a Polícia Federal já chegou a apontar indícios de que o Carlos Bolsonaro seria o líder, o comandante, desse esquema de fake news. O outro refere-se aos atos do dia 19, pediam, aqueles protestos que pediam o fechamento do Congresso, do STF, AI-5, enfim. A Polícia Federal está investigando quem foram os organizadores e os financiadores desses protestos, desses atos, que atentam contra a democracia. O fato é que, vendo-se acuado, com os filhos com o avanço das investigações sobre os filhos e os aliados do Bolsonaro, numa tentativa clara, numa ação clara de interferência política, troca o diretor da PF para botar alguém que seja mais alinhado a ele, digamos assim, e contra gosto do ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro. A verdade é que esse não foi o único atrito, entre o Sérgio Moro e o Bolsonaro. Durante todo o tempo que o Sérgio Moro passou no Ministério da Justiça, ele colecionou atritos com o Bolsonaro. Basta lembrar o caso do COAF, por exemplo, que foi retirado do Ministério da Justiça e jogado no Ministério da Economia, o qual o Bolsonaro não fez nenhum movimento para reverter, já que ali, nesses relatórios do COAF, eles estavam sendo utilizados em investigações que envolviam o Flávio Bolsonaro, e ele, num claro movimento ali para tentar blindar o Flávio, não fez nada para reverter essa saída do COAF, do Ministério da Justiça, para o Ministério da Economia, contrariando o Sérgio Moro. Teve também a tentativa do Bolsonaro de trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, também como uma forma de blindar o Flávio Bolsonaro, já que lá na Polícia Federal do Rio de Janeiro corre um inquérito que investiga o esquema de rachadinha dele, do Queiroz. Inclusive já foram apresentados indícios de que ele seria sócio em construção da milícia, que esse dinheiro da rachadinha era utilizado para financiar prédios da milícia e que o Flávio Bolsonaro teria sociedade nesses prédios. O Bolsonaro, para tentar interferir ali, impedir o avanço dessa investigação, tentou trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, contra a vontade de Sérgio Moro. Ele acabou voltando atrás, mas enfim, foi mais uma ação que criou um atrito entre os dois. E no início desse ano, o Bolsonaro sinalizou com a possibilidade de desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública em dois, também contra a vontade de Sérgio Moro. Ele acabou voltando atrás. E agora o estopim, a gota d'água, foi essa troca do diretor da PF, com clara motivação política, no entender de Sérgio Moro e de muitas pessoas. A verdade é que o impacto político dessa saída do Sérgio Moro ele reside no seguinte: uma boa parte do eleitorado do Bolsonaro são daqueles ditos lavajatistas, são pessoas que têm a Operação Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro como referência. Esse eleitorado compõe uma boa parte da base de apoio popular do Bolsonaro e tende a se afastar dele, com essa demissão do Sérgio Moro pela forma que foi. Se a gente analisar bem, o Sérgio Moro saiu enaltecido nesse processo de demissão. Ele saiu enaltecido, saiu por cima, enquanto que o Bolsonaro acabou sendo afetado na sua popularidade, em termos de aumento de rejeição. Essa é a principal consequência política que eu enxergo, a curto prazo, dessa demissão do juiz Sérgio Moro.
politicamente falando, né, a popularidade do presidente Bolsonaro tende a se enfraquecer, né, ele que já não tem base política, ele que já não tem mais tanta confiança do mercado assim, né, com esse enfraquecimento de popularidade, né, acaba se vendo mais isolado politicamente. E, né, dadas as acusações de Sérgio Moro e o pedido da Procuradoria-Geral da República de abertura de inquérito para investigar a veracidade dessas acusações, se forem comprovadas como verdadeiras, né, dão base jurídica para a abertura de um processo de impeachment, que se torna real, né, a abertura de um processo de impeachment. Acredito que a curto prazo, né, não aconteça, até pela própria pandemia, a gente está no meio de uma pandemia, a pandemia por si só acaba sendo um limitador a esse processo, mas a médio prazo é uma possibilidade real, né, dado, né, que pode ser comprovado a prática desses crimes, né, que podem dar base jurídica para um crime de responsabilidade, para o impeachment, e, né, pelo próprio isolamento político que tende a aumentar com esse processo. Qual que é a consequência disso na economia? Veja bem, na medida que o presidente vai perdendo popularidade, vai se isolando politicamente, cresce a percepção na sociedade, no mercado e na classe política de que esse governo perdeu a capacidade de governabilidade, que ele não tem a mínima condição de governabilidade. E não tendo condição de governabilidade, ele não tem condições de fazer avançar uma agenda econômica que vai ser necessária para o pós-pandemia para poder retomar, né, a economia. Quando a gente sair da pandemia, a gente vai estar numa recessão, isso é inevitável, vai acontecer no mundo todo, e a gente vai precisar de medidas econômicas para retomar o emprego, para retomar a renda, para retomar a atividade econômica. Uma boa parte dessas medidas, né, se refere ao orçamento, e se refere ao orçamento, naturalmente passa pelo Congresso. O presidente não tem base política, né, para fazer avançar, sem base política ele não consegue fazer avançar essas medidas. À medida que por parte do mercado, né, um presidente isolado politicamente, com baixa popularidade e sem base de apoio político, e ele fica sendo visto, passa a percepção de que ele não vai conseguir fazer avançar a agenda econômica alguma, né, e essa desconfiança se reflete, né, na alta do dólar, né? O dólar que já vem no viagem alta desde o segundo semestre do ano passado, né? Então, início desse ano e tal, tinha dado uma estabilizada, mas agora ele voltou a dar um viés de alta mais forte, né? Ele fechou a cotação a última 5,50, já está caminhando para os 6, e à medida que a crise se aprofunda, e se realmente for aberto o processo de impeachment, principalmente, esse viés de alta tende a se intensificar e o dólar tende a aumentar. Essa é a principal consequência econômica de curto prazo, né? Essa desconfiança do mercado, né, como resultado do isolamento político e do enfraquecimento, né, do governo federal, do presidente, né, tira a confiança do mercado, e essa desconfiança se reflete na alta do dólar. E isso também tem uma série de repercussões na vida comum, no cotidiano comum das pessoas, já que uma boa parte dos nossos preços internos está atrelado ao dólar de alguma forma. Nos alimentos, por exemplo, uma boa parte dos fertilizantes que é utilizado na agricultura, dos químicos que são utilizados na agricultura, são importados, e com o dólar em alta fica mais caro essas importações, fica mais caro o custo de produzir os alimentos, e isso é repassado aos preços dos alimentos. A gente também tem os remédios, tem a questão dos combustíveis, que uma boa parte deles é importado, uma parte do refino agora é feito fora, é importado em dólar, também se reflete no preço dos combustíveis. São as consequências práticas, né, da alta do dólar, desse viés de alta do dólar na economia prática e na vida comum, né? E fora o viés de alta do dólar, que é o principal reflexo de desconfiança no mercado a curto prazo, né, impacto econômico a curto prazo, né, a própria recessão em si, né, que vai vir depois, a gente pode ter mais dificuldade, né, para retomar o crescimento. As medidas, né, que são necessárias para retomar o crescimento podem acabar vão se retardar, né, com esse processo de enfraquecimento político do governo, do presidente, no sentido de que medida econômica alguma vai avançar, né, num processo de instabilidade política. Fica muito difícil avançar a agenda econômica necessária para o país. Então, pessoal, eram esses os comentários que eu tinha a fazer sobre essa questão do impacto político e econômico da demissão do Sérgio Moro
do Ministério da Justiça. Espero que vocês tenham aí, espero que tenha sido contributivo, né, para a análise, para o debate, e espero ter colaborado aí com a análise, com o debate, com o esclarecimento dessas repercussões, né, políticas que acaba refletindo na economia como um todo. É isso, pessoal. Agradeço a quem acompanhou. Muito obrigado. Um abraço.